Fala pessoal, de volta aqui com mais um vídeo para as nossas aulas de matemática. Agora é a vez do módulo 18 da nossa frente 1. Estou indo direto ao ponto aqui, aliás, eu queria pedir desculpa pela folha amassada, porque na verdade no meio dos meus recortes eu amassei essa parte importantíssima aqui sem querer, mas deu para aproveitar. Lembrando aquela história de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é a cateta adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando também que cateto oposto adjacente depende do ângulo, que se dois ângulos do triângulo retângulo somam 90, obviamente, o seno de um é igual ao cosseno do outro, as tangentes são inversos. E agora a gente vai falar especificamente de valores de 30, 45 e 60, que são os chamados valores notáveis para ângulo do triângulo retângulo. Considerando que 30 e 60 formam 90 graus, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o cosseno de 30 vale seno de 60, e o seno e o cosseno de 45 são iguais, e eles têm unicamente esses valores. Podendo, inclusive, a tangente, de repente, você conseguir achar fazendo a divisão do seno pelo cosseno também, entendeu? Agora, por que são notáveis? Porque, pessoal, os exercícios são obrigados a te passar a informação sobre quanto vale o seno, quanto vale o cosseno, quanto vale a tangente de um ângulo. Você pode voltar, por exemplo, no vídeo anterior do módulo 17, nós fizemos um exercício número 3 sobre uma pessoa que subia uma rampa de bicicleta, em que a inclinação era de 3 graus e, portanto, nós usamos seno de 3 graus e o exercício forneceu que o seno de 3 graus com uma aproximação lá de 0,05, ou seja, esse valor você não precisava decorar. Porém, 30, 45 e 60, embora muitos exercícios a gente pode ver que oferecem esses valores, inclusive aproximados, porque eles usam raiz, né, números irracionais, mas não fiquem esperando isso, porque as questões não são obrigadas a fornecer que o seno de 30 e o cosseno de 60 valem meio, o cosseno de 30 e o seno de 60 valem raiz de 3 sobre 2, seno e cosseno de 45 valem raiz de 2 sobre 2, e as tangentes, raiz de 3 sobre 3 para o 30, 1 para 45 e raiz de 3 para 60. Esses valores, inclusive se vocês lembrarem da aula de física, a gente aprendeu a construir essa tabela fazendo 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de quem não é 1, todo mundo sobre 2, aquela coiseira toda, que aqui a gente só está em caráter revisional, só para vocês lembrarem que isso aqui existe. A gente já estudou isso uma vez esse ano. Então, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60, são valores notáveis, os exercícios não precisam te informar. Vamos praticar isso aí. Mais uma vez, pedindo desculpa pela folha amassada, né? Eu amassei sem querer, mas vamos aproveitar a questão aqui. Na figura abaixo, uma árvore é vista sob um ângulo de 30 graus. Está aqui, um ângulo de 30 graus. A uma distância de 3 metros de 30 metros de sua base. Pessoal, triângulo retângulo aqui reto no pé da árvore. Essa medida de 30 metros é um cateto, que em relação ao ângulo de 30 é um cateto adjacente, certo? Se eu quero saber a altura da árvore, vamos chamar a altura da árvore aqui de x, que em relação ao 30 é o outro cateto. Então, eu vou trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Tangente de 30 é o oposto ao ângulo de 30 dividido pelo adjacente ao ângulo de 30. Vamos para a resolução aqui. Então, no nosso caso, a tangente de 30 vai ser o oposto que mede x sobre 30, que é o adjacente. Só que a tangente de 30, pessoal, vale raiz de 3 sobre 3. Esse valor você tem que saber. Igualado, você pode multiplicar cruzado. 3x igual a 30 raiz de 3. Passa o 3 dividindo. 10 raiz de 3. Com uma boa aproximação, raiz de 3, 1,7, vezes 10 dá aproximadamente 17, letra B. Número 2, pessoal, vamos acompanhar a resolução, completando o material aí. Muita atenção, olha só. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 5 metros do solo. Então, quer dizer, a escada está aqui, inclinada, apoiada na parede, um ponto 5 metros do solo. Forma com essa parede um ângulo de 30 graus. Aqui o ângulo de 30 graus. Temos um triângulo retângulo, porque a parede é perpendicular. Eu tenho esse valor aqui como sendo um cateto, que é adjacente ao 30.
e isso é a hipotenusa. O comprimento da escada é a hipotenusa do triângulo. Lembrando, pessoal, que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu posso falar que o cosseno de 30 é o cateto adjacente ao 30, que está junto dele, ó, vale 5, sobre a hipotenusa, que é x. O cosseno de 30 você tem que saber que vale raiz de 3 sobre 2. Na hora de multiplicar cruzado, ficaria raiz de 3 vezes x igual a 10, e aí você passa o raiz de 3 dividindo ali. Racionalizando, multiplicando por raiz de 10 em cima e embaixo, dá 10 raiz de 3 sobre 3, que é a nossa resposta. O número 3, pessoal, no desenho da resolução já está até pronto aí, mas você tem que pensar ele por partes, olha só. Duas rodovias A e B encontram-se em O. Rodovia B, rodovia A encontram-se em O, formando um ângulo de 30 graus. Não é de qualquer jeito que elas se encontram, formam um ângulo de 30 graus. Na rodovia A existe um posto de gasolina que dista 5 km de O. Então, ó, rodovia A, ponto O, de encontro das duas rodovias, 5 km, o posto. A distância do posto de gasolina à rodovia B, galera, quando fala distância, é a menor delas, portanto, em 90 graus. Aí eu quero que você olhe para esse triângulo que está aqui. O ângulo reto é esse, então a hipotenusa mede 5. O ângulo em questão, que é o 30 graus, está aqui, eu quero o cateto oposto. Oposto, hipotenusa, é seno. Seno de 30 é oposto de sobre hipotenusa, 5. O seno de 30 é um valor que você tem que saber, vale meio, 1 sobre 2, que é igual a d sobre 5. Multiplicando cruzado, fica 2d igual a 5, passa dividindo, d igual a 2,5 km. Letra C. Número 4, galera, olha o enunciado. 3 cidades A B e C, são interligadas por estradas conforme mostra a figura. Tem uma estrada indo de A para B, uma estrada de A para C e uma estrada de B para C, pontilhada aqui, sendo que as estradas formam um triângulo retângulo, reto em C. Então, eu tenho hipotenusa AB e os catetos AC e BC. As estradas AC e AB são asfaltadas, de azul aí asfalto. A estrada CB, pontilhadinha, é de terra e será asfaltada. Sabendo-se que AC tem 30 km, vamos colocar o valor aí, tá? O ângulo de AC e AB vale 30 graus. E o triângulo ABC é retângulo em C. A quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada é... No final das contas, está querendo saber, ó, de B para C, quantos quilômetros tem. Dando sequência à nossa resolução, tá aqui, estão aqui, melhor dizendo, as 3 estradas formando um ângulo reto. De acordo com o enunciado, o ângulo entre as estradas asfaltadas é de 30 graus. AC, que é uma das asfaltadas, tem 30 quilômetros. E eu quero saber quantos quilômetros tem a estrada que vai ser asfaltada, BC. BC, galera, é cateto oposto do ângulo de 30, enquanto AC é cateto adjacente. Oposto e adjacente, eu vou usar tangente. Tangente de 30, que é BC, o oposto, sobre o AC, que é adjacente. Só que, vamos lá, o BC eu não sei quanto vale. O AC vale 30 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Multiplicando cruzado, fica 3BC igual a 30 raiz de 3. Passa o 3 dividindo, 10 raiz de 3 km. A resposta é letra B. Olha só, número 5. Um recipiente com forma de um bloco retangular de altura 18 centímetros, essa medida aqui, ó, foi tombado como mostra a figura. Determine a altura aproximada H do nível da água em relação ao solo. Esse H aqui. Para a gente visualizar melhor, vamos pegar a figura da resolução, onde, como é um bloco retangular, se aqui mede 18, aqui também vai medir. A altura é sempre medida em 90 graus. Como é um bloco retangular, esse ângulo aqui, como os outros 3, também vale 90. Se aqui é 30 graus, igual o exercício deu, e essa volta tem que dar 180, então 30 com 90 é 120, para 180 60. Então eu tenho que olhar para esse triângulo aqui, galera. Triângulo retângulo, a hipotenusa mede 18,
um cateto mede h e esse cateto, ó, fica do outro lado em relação aos 60 graus, é o oposto de 60. Então, eu vou fazer seno de 60 igual ao oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 igual ao oposto sobre hipotenusa. Só que eu tenho que saber que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Ao multiplicar cruzado, fica 2h igual a 18 raiz de 3. Se eu passar esse 2 dividindo, 9 raiz de 3 é a nossa resposta, essa altura aqui, ó. E assim a gente finaliza esse módulo 18, galera. Próximo vídeo, módulo 19. Até mais.